Por anos, algo estranho vem acontecendo na borda do nosso sistema solar. Um grupo de objetos gelados muito além de Netuno está se movendo na mesma direção. Suas órbitas estão alinhadas de uma forma que sugere que um objeto massivo está guiando-os para um padrão agrupado. Esse alinhamento é estatisticamente improvável sem uma influência gravitacional externa. E não é Netuno. Também não é Plutão. É algo muito mais distante, muito mais pesado e completamente oculto. Os astrônomos o chamam de Planeta 9, um mundo misterioso que pode ser de 5 a 10 vezes maior que a Terra, orbitando tão longe que a luz do Sol mal o alcança. E a parte estranha? Há novos indícios, vindos de dados antigos, novas descobertas e objetos estranhos, que talvez finalmente indiquem onde ele está escondido. Ou talvez tenhamos estado errados o tempo todo. O Planeta 9 finalmente foi avistado? Ou será essa a maior caça a fantasmas científica da década? Vamos descobrir. Em 2016, algo estranho chamou a atenção de dois astrônomos, Mike Brown e Konstantin Batygin. Eles não estavam procurando por um novo planeta. Eles só estavam tentando entender por que alguns objetos no sistema solar externo estavam se comportando de maneira estranha. Esses não eram planetas nem cometas. Eram o que agora chamamos de objetos transnetunianos extremos, ou ETNOS, para abreviar, rochas congeladas orbitando muito além de Netuno. Mas o estranho era o seguinte. Muitos deles tinham órbitas que não eram aleatórias. Em vez de estarem espalhados em todas as direções, seus trajetos estavam agrupados. Todos estavam inclinados de forma semelhante e pareciam apontar para a mesma direção geral no espaço. Isso não deveria acontecer. Em um sistema solar estável, pequenos objetos tão distantes deveriam ter órbitas caóticas e dispersas, não alinhadas de forma ordenada. A única explicação que fazia sentido na época era que algo massivo estava puxando esses objetos, algo que ainda não havíamos visto. Brown e Batygin fizeram os cálculos. Se esse planeta misterioso existisse, ele teria que ser pelo menos 5 vezes mais massivo que a Terra, talvez até 10, e sua órbita seria enorme, algo entre 400 e 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Para comparar, Netuno está a apenas cerca de 30 vezes a distância da Terra. Então, esse objeto não estaria apenas longe, ele estaria em uma parte do sistema solar que mal exploramos. Eles o chamaram de Planeta 9, não apenas porque seria o 9º planeta, depois que Plutão foi reclassificado, mas porque nenhuma outra explicação correspondia aos dados. E vindo de Mike Brown, o cara famoso por ter tirado Plutão do Clube dos Planetas, isso era um pouco irônico, mas não se tratava apenas de especulação. Eles não afirmaram que o Planeta 9 existia só para manchetes. O artigo deles apresentou os cálculos. Ele mostrava como a atração gravitacional desse planeta hipotético poderia explicar as órbitas agrupadas desses objetos distantes. Na verdade, eles disseram que isso poderia até explicar algumas órbitas inclinadas de objetos já conhecidos, como o modo estranho que alguns planetas menores se inclinam. Isso deu início a uma busca mundial. Telescópios começaram a vasculhar o céu, tentando encontrar esse gigante invisível. Astrônomos começaram a vasculhar dados antigos, na esperança de que já tivessem capturado o planeta sem perceber. Até mesmo amadores se juntaram usando bancos de dados online, algoritmos e até plataformas de ciência cidadã para procurar qualquer coisa suspeita. E por um tempo, parecia que quanto mais procurávamos, mais peças se encaixavam no quebra-cabeça. Mais ETNOS foram encontrados, alguns deles tinham alinhamentos semelhantes. Alguns até tinham órbitas retrógradas, movendo-se na direção oposta de todo o resto. E novamente, a matemática parecia apontar para a mesma ideia. Algo grande, distante e escondido na escuridão. Mas havia um problema. Ninguém tinha realmente visto o Planeta 9. Anos se passaram, mais previsões foram feitas e mais áreas de busca foram descartadas. Mas toda a imagem, todo o escaneamento, toda a tentativa de encontrá-lo resultava em nada. Ainda assim, o agrupamento era real, e toda vez que um novo objeto transnetuniano era encontrado e se encaixava no padrão, isso dava mais força à teoria. Neste ponto, as evidências não eram uma prova. Mas eram fortes o suficiente para que o Planeta 9 se tornasse uma das ideias mais comentadas na ciência planetária. Não porque fosse empolgante,
mas porque era a única explicação que fazia a matemática funcionar. Ainda assim, nem todos concordavam. E foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. A ideia do planeta 9 não ficou sem ser contestada por muito tempo. Na ciência, isso nunca acontece. Assim que a teoria ganhou atenção, pesquisadores do mundo todo começaram a tentar testá-la. Alguns tentaram confirmá-la. Outros tentaram refutá-la. É assim que a ciência funciona. Se algo é verdadeiro, deve sobreviver a todas as tentativas de provar o contrário. Então, o que eles fizeram? Eles rodaram simulações. Muitas delas. Usando modelos poderosos, os pesquisadores recriaram o sistema solar, mas desta vez com um nono planeta oculto, muito além de Netuno. Eles adicionaram a massa, distância e formato orbital corretos, com base no que a teoria previa. E, em muitos casos, funcionou. As simulações mostraram o mesmo tipo de agrupamento orbital que vemos nos dados reais. O comportamento estranho daqueles objetos distantes e gelados fazia mais sentido quando o planeta 9 era incluído. Mas então veio a primeira grande contestação. Alguns pesquisadores, incluindo Samantha Lawler e Jean-Marc Petit, argumentaram que o agrupamento pode não ser causado por um planeta oculto. Pode ser apenas uma coincidência. O argumento deles era o seguinte: o número de objetos de que estamos falando é pequeno, e a maioria deles foi descoberta por apenas alguns levantamentos, usando as mesmas partes do céu em épocas semelhantes do ano. Isso pode introduzir um viés. Se você só olha para uma direção, só vai encontrar objetos apontando para lá. É como estar em uma floresta com uma lanterna, apontá-la para um ponto e dizer que todas as árvores estão naquela direção. Talvez. Ou talvez seja apenas onde a luz está iluminando. Isso levou a uma divisão crescente. Alguns cientistas continuaram confiantes, dizendo que o agrupamento era consistente demais para ser aleatório. Outros não estavam convencidos. Eles queriam dados melhores, uma amostra maior de objetos e uma cobertura mais ampla do céu antes de aceitar um planeta totalmente novo. Enquanto isso, mais simulações estavam sendo feitas, não apenas para apoiar o planeta 9, mas para explorar alternativas. Um grupo propôs que talvez as órbitas estranhas sejam causadas por um disco massivo de pequenos objetos agindo juntos, uma espécie de sopa gravitacional, puxando as coisas em massa. Outro grupo sugeriu a ideia de que estrelas que passaram próximas na história inicial do Sistema Solar podem ter bagunçado tudo. E então existe o grupo da gravidade modificada. Um pequeno grupo que acredita que talvez não precisemos de um planeta ou de um disco. Talvez a própria gravidade se comporte de forma diferente a grandes distâncias. A maioria dos cientistas não acredita nessa última hipótese. Mas a questão é que o planeta 9 nunca foi a única explicação. Era apenas a explicação mais simples que se encaixava na matemática. E ainda assim, quanto mais tempo ele permanecia invisível, mais críticos começaram a perguntar: se ele está lá fora, por que ainda não o vimos? Essa pergunta foi ficando mais forte com o tempo. Especialmente porque, apesar das previsões terem restringido onde o planeta 9 deveria estar, os telescópios continuavam sem encontrar nada. Enormes porções do céu foram vasculhadas e mesmo assim nada. A teoria não estava morta, mas também não estava ficando mais forte. Ela ficou presa em um lugar estranho. Ainda não havia uma explicação melhor para o agrupamento, mas a ausência de evidências diretas estava começando a desanimar as pessoas. Foi assim que as coisas ficaram por um tempo, mas então algo inesperado apareceu. Não no céu, mas em dados antigos de décadas atrás. Isso mudou a história. Para uma teoria que começou com tanta energia, a busca pelo planeta 9 acabou batendo em uma parede. Não porque a matemática falhou, mas porque o céu se recusou a cooperar. Após a proposta de 2016, astrônomos do mundo todo começaram a escanear as áreas onde o planeta 9 estava previsto. Brown e Batygin usaram modelos para estimar sua órbita. Não é uma posição exata, mas é uma boa ideia de onde ele pode aparecer no céu e quão brilhante ele pode ser. Isso já foi suficiente para dar início a uma série de buscas direcionadas usando as melhores ferramentas disponíveis: Pan-STARRS, o telescópio Subaru, o Dark Energy Survey e até dados arquivados da missão WISE.
mas eles não encontraram nada. Parte do problema é o quão incrivelmente tênue o planeta 9 seria. Se ele existir, provavelmente está centenas de vezes mais distante do Sol do que a Terra, então reflete quase nenhuma luz solar. A essa distância, mesmo um objeto do tamanho de Netuno seria praticamente invisível para a maioria dos telescópios, a menos que você soubesse exatamente onde procurar. E o planeta 9 também não estaria se movendo rapidamente. Ele vagaria lentamente pelo céu ao longo de semanas ou meses. O que significa que a maioria dos softwares projetados para detectar objetos que se movem rápido nem sequer o identificaria. Ainda assim, havia a esperança de que talvez o planeta 9 já tivesse sido acidentalmente registrado por levantamentos antigos. Eles simplesmente não perceberam o que era. Então, os astrônomos começaram a investigar dados arquivados do IRAS, Akari, Hei e WISE. Essas pesquisas não identificaram um planeta diretamente, mas deixaram para trás milhares de fontes de calor misteriosas. Pontos pequenos, borrados e de movimento lento. O problema? A maioria desses pontos eram galáxias, ruído ou artefatos de imagem. Mas e se um deles fosse algo mais? Mas isso não impediu que as pessoas se interessassem. Porque mesmo que não fosse o planeta 9, ainda assim levantava questões. Quantos objetos desconhecidos estão escondidos nessa região? O que mais pode estar lá fora que deixamos passar? Enquanto isso, outras pesquisas continuaram restringindo as possibilidades. Em 2021, uma equipe analisou dados do Zwicky Transient Facility, que havia tirado anos de imagens de grande campo do céu do norte. Eles filtraram objetos de movimento lento com o brilho e a distância certos. O resultado? Eles descartaram mais da metade da região onde se esperava que o planeta 9 estivesse, pelo menos para qualquer coisa mais brilhante que magnitude 21,3. Depois veio o Ceneus 14, uma pesquisa menos conhecida, mas especializada, que também não encontrou nada. O que significava o seguinte: se o planeta 9 existe, ele ou precisa ser extremamente escuro, estar escondido no extremo sul do céu, ou sua órbita é tão diferente do que esperamos, que estivemos procurando no lugar errado o tempo todo. Em outras palavras, as evidências não desapareceram, mas a trilha esfriou. Quanto mais procurávamos, mais coisas descartávamos. Isso não é fracasso. É assim que a ciência funciona, mas isso também significava que estávamos ficando sem lugares para procurar, até que algo novo apareceu, não apenas nos dados, mas no céu real. Um objeto estranho, recém-descoberto, que levantou uma série totalmente nova de perguntas. Depois de anos sem nada além de becos sem saída, o último lugar onde alguém esperava progresso era em dados antigos de satélites frios e ultrapassados. Mas foi exatamente daí que veio a pista mais interessante. Esses satélites não foram construídos para encontrar planetas. Eles foram projetados para escanear o céu em infravermelho, procurando estrelas, galáxias, poeira e fontes de calor. Mas graças à profundidade e amplitude com que observavam, seus conjuntos de dados se tornaram uma espécie de leito fóssil digital. Um lugar onde algo que passou despercebido da primeira vez ainda pode estar escondido. No início de 2025, uma nova análise dos arquivos do IRA e do Akari encontrou algo estranho. Era pequeno, era tênue, mas estava lá, em ambos os conjuntos de dados, com cerca de 20 anos de diferença. E mais importante ainda, havia se movido. Muito devagar. Mas se moveu. Esse movimento era a chave. Galáxias não se movem assim. Estrelas não se movem assim. Ruído não se move assim. Mas objetos distantes no sistema solar se movem, especialmente aqueles tão afastados quanto se prevê que o planeta 9 esteja. À primeira vista, isso parecia exatamente o que os astrônomos estavam esperando. Uma possível detecção direta. O objeto não era brilhante, mas era compatível com o que se esperaria de um planeta frio a centenas de unidades astronômicas do Sol. Ele tinha o tipo certo de assinatura infravermelha. Não era quente, não era ruidoso, apenas levemente morno, como um planeta congelado, irradiando calor residual. Naturalmente, isso causou um aumento no interesse. As manchetes dos jornais logo destacaram o assunto. Artigos especulavam se finalmente era isso, a tão esperada confirmação. Mas a empolgação não durou muito, porque a órbita não correspondia.
A órbita prevista do planeta 9 é alongada, sim, mas relativamente plana, inclinada talvez de 15 a 30 graus em relação ao plano principal do Sistema Solar. Esse novo objeto? Ele estava inclinado mais de 120 graus. Isso não é apenas uma pequena diferença, é praticamente de cabeça para baixo, comparado com todo o resto. Ele estava se movendo em uma órbita retrógrada, ou seja, estava indo na direção oposta à maioria dos planetas e muito mais inclinado do que se esperava que o planeta 9 fosse. Isso é um problema. O planeta 9 poderia ter uma órbita assim? Tecnicamente, sim, tudo é possível. Mas isso significaria que todos os modelos originais, aqueles que previam o agrupamento de objetos distantes, teriam que ser completamente repensados. Não explicaria mais os mesmos padrões. E se isso não explica o agrupamento, não pode ser o planeta 9. Seria algo completamente diferente. Mike Brown, um dos teóricos originais do planeta 9, veio rapidamente esclarecer. Ele disse, definitivamente não é o nosso planeta. 9. Na sua opinião, o objeto é real. Talvez um grande corpo transnetuniano ou algo que nunca classificamos. Mas não aquele que eles estavam procurando todos esses anos. Então, em uma reviravolta estranha, o objeto mais interessante encontrado em uma década pode não resolver o mistério, mas piorá-lo. Porque agora temos dois problemas. Ainda não encontramos o planeta 9. Acabamos de descobrir outra coisa que não se encaixa. É essa a posição desconfortável em que essa descoberta nos deixa. É um progresso, mas na direção errada. Mas nem todo mundo vê isso como um beco sem saída. Alguns argumentam que isso só mostra o quanto entendemos pouco sobre o sistema solar exterior. Talvez existam dezenas de objetos desconhecidos como este. Talvez o planeta 9 não seja o único por aí. Talvez o sistema solar seja mais estranho do que pensávamos, e nós mal arranhamos a superfície. E isso levanta uma questão ainda maior. Se estamos encontrando coisas estranhas apenas revisando dados antigos, o que mais deixamos passar? Porque, embora esse objeto possa não ser o planeta 9, ele prova uma coisa. Tem alguma coisa lá fora. Enquanto a atenção estava voltada para o misterioso objeto infravermelho, outra bola curva veio dos confins do sistema solar. Desta vez, não a partir de dados antigos, mas de uma descoberta totalmente nova. 2017 de 201. No papel, não parecia grande coisa no começo. Apenas mais um planeta anão distante, adicionado à crescente lista de objetos transnetunianos extremos, mas sua órbita imediatamente se destacou. Essa coisa estava em um caminho ridiculamente alongado, estendendo-se por quase 1.600 unidades astronômicas em seu ponto mais distante do Sol. Para comparação, Plutão atinge apenas cerca de 49 unidades astronômicas. Este objeto estava operando em uma parte completamente diferente do sistema solar. A órbita não era apenas distante. Foi extremo. Longo, esticado, inclinado. O tipo de órbita que grita algo poderoso deve ter me colocado aqui. E naturalmente as pessoas fazem a pergunta óbvia. Isso era mais uma evidência do planeta 9? A princípio parecia que sim. Afinal, previa-se que o planeta 9 causasse órbitas exatamente assim, lançando objetos em trajetórias estranhas e de alta excentricidade por meio de empurrões gravitacionais ao longo de milhões de anos. Então, o 2017 OF201 parecia ser o tipo de prova irrefutável que todos estavam esperando. Mas então veio uma análise mais detalhada e as coisas não batiam. Sua órbita não correspondia ao mesmo agrupamento sobre o qual a teoria original do planeta 9 foi construída. Na verdade, o 2017 OF201 parecia estar fora de sincronia com aqueles objetos anteriores, quase como se estivesse operando sob um conjunto diferente de regras. Ele não estava alinhado com o restante. Ele não reforçava o padrão, ele o quebrava, e isso levou a um novo problema. Se o planeta 9 deveria explicar o agrupamento de objetos extremos, mas continuamos encontrando mais que não se encaixam no padrão, isso enfraquece a hipótese? Essa é a parte desconfortável. Cada novo objeto que descobrimos lá fora deveria, em teoria, ou fortalecer ou enfraquecer o planeta. O argumento de 9. Quanto mais objetos seguem o padrão esperado, mais confiantes ficamos. Mas quando algo grande, como o 2017 OF201, aparece e não se encaixa, isso começa a levantar dúvidas.
Será que estamos realmente vendo uma influência gravitacional consistente? Ou estamos escolhendo apenas os que se encaixam e ignorando os que não se encaixam? Alguns pesquisadores começaram a sugerir que talvez o padrão em si seja uma ilusão estatística, um tipo de viés observacional causado por onde e como buscamos no céu. Eles argumentaram que o 2017 OFF 201 é exatamente o que você esperaria se não existisse um planeta novo. Apenas um monte de órbitas aleatórias e dispersas causadas por bilhões de anos de pequenas interações, marés galácticas e movimento caótico. Isso não significa que o planeta 9 está descartado. Só significa que nem tudo de estranho no sistema solar externo pode ser automaticamente atribuído a ele. Ainda assim, é difícil ignorar o fato de que o 2017 OFF 201 existe. Algo o colocou lá. E seja esse algo o planeta 9 ou uma estrela que passou por aqui há milhões de anos, ou até mesmo apenas um desvio gravitacional de longo prazo, é uma pista. Mas não do tipo que resolve o enigma. Do tipo que o torna mais difícil. Essa descoberta também deu força a uma ideia diferente. Talvez estejamos procurando por um grande planeta, quando a verdade é mais bagunçada. Talvez exista uma população de objetos rebeldes de tamanho médio por aí. Não são massivos o suficiente para serem planetas, mas o bastante para agitar as coisas. Se for esse o caso, o planeta 9 pode não ser real, mas seu efeito pode ser. Pelo menos o 2017 de 201 lembrou a todos disso. Ainda sabemos muito pouco sobre o que existe lá fora. Cada nova descoberta adiciona dados, mas nem sempre traz clareza. Às vezes o mistério só se aprofunda. Vamos supor que o planeta 9 seja real. Um mundo massivo. De 5 a 10 vezes a massa da Terra, orbitando centenas de vezes mais longe do Sol do que nós. A próxima pergunta é simples. Como ele foi parar lá? Por que não deveria estar lá? Da forma como os planetas normalmente se formam, simplesmente não havia material suficiente tão longe no sistema solar para construir algo tão grande. Além de Netuno, a influência do Sol enfraquece. O disco de poeira fica mais fino e tudo fica mais lento. Você pode ter rochas geladas ou cometas se formando. Mas planetas completos? Isso é um exagero. Então, se o planeta 9 não se formou lá de onde ele veio? Uma das principais ideias é que o planeta 9 se formou muito mais perto do Sol, talvez em alguma região próxima de Júpiter ou Saturno. Durante os primeiros e caóticos dias do Sistema Solar, os planetas estavam constantemente se empurrando e puxando uns aos outros, trocando o momento angular como carrinhos de bate-bate em câmera lenta. Nesse caos, é possível que o planeta 9 tenha sido expulso, lançado para as regiões externas do Sistema Solar por uma interação gravitacional com um dos gigantes gasosos. Mas, em vez de ser lançado para o espaço interestelar, como a maioria dos planetas ejetados seria, algo incomum aconteceu. Ele foi capturado. Ele não escapou completamente. Acabou em uma órbita altamente alongada e estável, muito além dos outros planetas. Tornou-se uma espécie de exilado do Sistema Solar. Longe demais para ser visto, mas perto o suficiente para permanecer preso pela gravidade do Sol. Essa ideia não é apenas um palpite. Simulações de computador a respaldam. Quando pesquisadores executam modelos dinâmicos da formação inicial do Sistema Solar, eles frequentemente observam resultados em que um ou dois planetas são lançados para órbitas distantes. Alguns até acabam em órbitas semelhantes àquela que o planeta 9 supostamente teria. Não é o resultado mais comum, mas também não é raro. De acordo com algumas simulações, cerca de 1 em cada 10 sistemas solares primordiais pode acabar com um objeto semelhante ao planeta 9. Mas existe outro cenário, um ainda mais interessante. Em vez de ter nascido em nosso sistema solar e sido lançado para fora, talvez o planeta 9 nunca tenha sido nosso, para começo de conversa. Imagine o Sol primitivo se formando dentro de um aglomerado estelar denso, cercado por dezenas ou até centenas de outras estrelas recém-nascidas, todas se formando a partir da mesma nuvem de gás e poeira. Nesse berçário lotado, planetas e detritos estariam voando por toda parte. E nessas condições caóticas, é totalmente possível que o nosso Sol tenha roubado um planeta de outra estrela. Essa ideia, chamada de captura planetária, não é apenas teoria.
Simulações mostram que, em um aglomerado denso, estrelas que passam podem capturar planetas errantes ou até mesmo arrancá-los das órbitas umas das outras durante encontros próximos. Se o planeta 9 originalmente orbitava outra estrela e o nosso Sol passou suficientemente perto no momento certo, ele poderia ter sido puxado para o nosso sistema e ficado preso em uma órbita ampla e distante. Na verdade, um estudo mostrou que as chances de capturar um planeta assim durante os primeiros 100 milhões de anos do Sistema Solar poderiam chegar a 20%, se as condições fossem favoráveis. Esse tipo de cenário também ajuda a explicar por que a órbita do planeta 9, se ele existir, é tão inclinada e alongada. Ele não se formou no plano ordenado e achatado do Sistema Solar. Ele veio de fora, e isso significa que sua órbita não corresponderia às demais. Ela seria inclinada, estranha, imprevisível, exatamente como as pistas que estamos vendo agora. Alguns pesquisadores acham que as duas ideias podem ser verdadeiras. Talvez um planeta formado no início do Sistema Solar tenha sido expulso e depois empurrado ainda mais por uma estrela que passou por perto. Ou talvez várias pequenas interações tenham se acumulado ao longo do tempo. O espaço nem sempre nos dá uma resposta clara. Mas o ponto principal é este. Existem maneiras do planeta 9 existir. E elas não são irreais. Elas não violam as leis da física. Elas não exigem reescrever como os planetas se formam. Tudo o que elas exigem é tempo, caos e gravidade. 3 coisas que o Sistema Solar primitivo tinha de sobra. Então, embora ainda não tenhamos encontrado o planeta 9, sabemos que ele pode estar lá. E sabemos como ele poderia ter chegado lá. A única coisa que não temos é a prova. Ainda. Após quase uma década de teorias, simulações e becos sem saída, a busca pelo planeta 9 está se aproximando de um ponto de virada. Não porque alguém já tenha percebido, mas porque as ferramentas que usamos até agora atingiram seus limites. Nós escaneamos a maior parte do céu visível, analisamos décadas de dados arquivados e descartamos grandes áreas de onde o planeta 9 poderia estar. E ainda assim, nada. É aí que haverá ser. O Observatório Rubin entra em cena. Localizado no Chile, esse observatório não está totalmente operacional há muito tempo. Mas quando estiver, pode mudar tudo. O Rubin é diferente da maioria dos telescópios. Ele não foi projetado para focar em um alvo de cada vez. Equipado com um telescópio de pesquisa Simoni de 8,4 metros e a maior câmara digital do mundo, ele irá vasculhar todo o céu do hemisfério sul, noite após noite, em detalhes incríveis. Sua missão principal é chamada de levantamento de legado do espaço e do tempo. E é exatamente o tipo de projeto que pode finalmente detectar um objeto lento e tênue como o planeta 9. Por quê? Porque o Rubin é rápido. Ele pode capturar enormes porções do céu em uma única foto. E é profundo, sensível o suficiente para detectar objetos muito mais fracos do que o que levantamentos antigos como o ZTF ou o Pan-STARRS conseguiam registrar. Mais importante ainda, o Rubin vai observar as mesmas regiões do céu repetidamente ao longo de um período de 10 anos. Isso significa que ele não encontrará apenas asteroides ou cometas que se movem rapidamente, mas também capturará aqueles que se movem lentamente. Aqueles que mal se movem no céu. Aqueles como o planeta 9. Com base em estimativas atuais, Rubin poderia detectar objetos tão tênues quanto magnitude 24. Se o planeta 9 estiver dentro da faixa de massa prevista e em qualquer lugar dentro de cerca de 800 unidades astronômicas, ele deve ser brilhante o suficiente para ficar ao alcance de Rubin. O que significa que se ele estiver lá fora e não estiver escondido atrás do plano galáctico ou enterrado no ruído de fundo, o Rubin deve vê-lo. E se o Rubin não encontrar nada, isso também é significativo. Não será apenas a ausência de notícias. Será a evidência mais forte até agora de que o planeta 9 ou existe de uma forma que não previmos. Talvez ele seja menor, esteja mais distante ou tenha uma órbita completamente diferente do que pensávamos. Em outras palavras, o Rubin é mais do que apenas mais um telescópio na busca. É o teste final. Aquele que pode acabar com o mistério de um jeito ou de outro. Mas a busca não termina com o Rubin. Embora seja a ferramenta mais promissora que temos no momento, outros esforços ainda estão acontecendo em paralelo.
Projetos como Backyard Worlds e Planet Nove continuam recrutando cientistas cidadãos para analisar dados de telescópios, às vezes encontrando coisas que os algoritmos deixam passar. Também há telescópios espaciais futuros, como o Nancy Grace Roman e o Euclid, que podem ajudar indiretamente, aprimorando nossos modelos do sistema solar externo e melhorando os mapas de fundo que usamos para detectar movimentos tênues. E então existe o fator surpresa. Talvez o planeta 9 já tenha sido visto, mas não reconhecido. Talvez ele esteja em dados antigos, rotulado de forma errada. Talvez esteja escondido atrás da densa confusão da Via Láctea, onde estrelas de fundo e poeira tornam difícil rastrear o movimento. Ou talvez seja apenas mais escuro do que esperávamos. Menor, mais frio, mais escuro. Todas essas ainda são possibilidades. Mas o que o Rubin nos oferece é algo que nunca tivemos antes. Um levantamento limpo, profundo e contínuo do céu do Sul. E é exatamente aí que o planeta 9 tem mais chances de estar escondido, de acordo com os modelos mais recentes. Então, pela primeira vez em anos, isso não é apenas sobre perseguir uma teoria. É sobre chegar a um ponto de decisão. Se o planeta 9 existe, estamos prestes a descobrir. Se não existe, finalmente poderemos deixar isso para trás. E é isso que torna essa próxima fase tão importante. Porque não se trata apenas de encontrar um novo planeta. É sobre concluir a história.